E se o Covid-19 tiver sido criado para acabar com os cristãos, boa parte deles, ou no mínimo, persegui-los? Talvez um novo plano por trás da pandemia tenha sido revelado. E isso vai além de teorias da conspiração. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha, eu estava preparando um outro vídeo falando sobre o comercial do Bradesco, que muita gente pediu aí para eu fazer e pediram a minha análise, a minha opinião, tá? Mas surgiu aqui uma notícia e eu achei super interessante trazer logo aqui para vocês. E no dia de amanhã eu vou tentar trazer aqui a análise do comercial do Banco Bradesco a pedido dos meus seguidores fiéis. Veja bem, vagando pelas redes sociais, eu me deparei com uma capa de uma notícia que me chamou bastante atenção, até mesmo pelo número de comentários que estavam abaixo da postagem. Muitas pessoas rindo, inclusive, xingando e execrando a Elba Ramalho. Segundo notícias, a Elba Ramalho teria dito que o Covid-19 teria sido criado por comunistas para destruir os cristãos. Como achei a notícia bastante chamativa, eu fui investigar a informação e parece que foi isso mesmo que ela disse. Em uma live ali nas redes sociais, batendo papo com outra pessoa, ela disse o seguinte, abre aspas aí para Elba Ramalho: mas tudo bem, estamos aqui sofrendo e vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando. Para muitas pessoas é apenas uma pandemia. Para nós, o Senhor sabe, eu sei, é muito mais coisa por trás dessa pandemia e que vem ainda com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Somos nós, cristãos, mas nós somos também a resistência e vamos permanecer fiéis, porque Deus vai nos proteger. Será que essa fala da Elba Ramalho tem algum fundamento ou será que ela falou besteira? Veja bem, eu até compreendo o sentimento de resistência de algumas pessoas mais sensatas, porque infelizmente essa discussão de esquerda e direita, quem é comunista e quem não é comunista aqui no Brasil, ela ganhou um nível de imaturidade e beligerância burra tão grande que tudo isso acabou maculando uma temática importante, né? As pessoas não conseguem distinguir exatamente o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, o que é ser comunista e etc e tal. Na verdade, na mente de todo bolsonarista fanático, o que é ser comunista? É tudo aquele que não idolatra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Na cabeça dos ignorantes, na cabeça daqueles que não se prestam nem mesmo o favor a si mesmo de estudar o que é comunismo, socialismo, o que é esquerda, o que é direita, como surgiu, qual é o conceito. Será que esse conceito se encaixa 100% aqui no Brasil? E se encaixa, como ele se encaixa? Enfim, são pessoas que são vítimas da própria ignorância, infelizmente, tá? Eu não sei se a Elba Ramalho é bolsonarista, não sei qual é a visão ideológica e política dela. No entanto, essa fala da Elba Ramalho, ela não está completamente errada. Calma aí que eu já vou mostrar alguns fatos para vocês. Primeiro, eu vou deixar claro aqui que eu não acredito que o vírus tenha sido criado em laboratório. Quem me acompanha já sabe disso. Até que apareçam provas cabais de que o vírus tenha sido criado em laboratório e não especulações, eu vou continuar achando na explicação científica que é mais plausível. Até porque, para quem não sabe, o vírus da gripe espanhola de 1918, né, foi uma evolução de um vírus que já tinha na natureza. E esse vírus se espalhou principalmente por conta do fim da Primeira Guerra Mundial, quando os soldados voltaram para suas casas, né, e aí acabaram espalhando o vírus por vários lugares do mundo. É claro que existem teorias da conspiração que alegam que esse vírus também tenha sido criado em laboratório naquela época, mas eu pergunto, será que naquela época já havia tecnologia para isso? Vale lembrar também que existiram pandemias terríveis, como a febre tifoide, que foi há muitos e muitos séculos atrás, na cidade de Atenas. Nós também tivemos a peste negra. Será que nesses tempos existiam tecnologia e conhecimento para se criar vírus e pragas para exterminar a humanidade, para exterminar um número grande de pessoas? Nos dias de hoje não dá para duvidar. No entanto, enquanto não se apresentar provas cabais, provas irrefutáveis, eu vou continuar acreditando na explicação científica mais plausível. Ah, então você está dizendo que é impossível criar um vírus desse como arma biológica? Não, eu não disse isso. Eu disse que eu não acredito que o Covid-19 tenha sido criado em laboratório até que se apresentem provas
cabais. Enquanto isso, o que nós temos são especulações. Não adianta uma cientista, ou seja lá quem for, vir a público e falar, tenho provas de que o Covid-19 foi criado no laboratório e não apresentar. Ah, mas aí a família dela pode estar sendo ameaçada pelo governo chinês? Tá, tudo bem, mas as provas não foram apresentadas da mesma forma. Então, não temos provas. Temos especulações. Bom, nos apegando aqui à fala da Elba Ramalho, que acredita que o Covid-19 foi criado para perseguir os cristãos, se o vírus não foi criado em laboratório, Júnior Lutero, por que você alega que ela não está errada? Bom, quem me acompanha já ouviu aqui eu falar sobre a forma que o vírus é usado como arma política e acaba sendo, de certa forma, uma arma biológica. Nesse ponto, o vírus não é exatamente uma arma biológica, mas uma arma psicológica, uma arma política. O vírus existe, ele está aí e ele mata. Infelizmente, ele é usado para interesses obscuros. O vírus é usado como pretexto para se colocar em prática planos principalmente para a concretização de uma arquitetura para um governo mundial globalizado, né? Quem não assistiu meus vídeos anteriores falando sobre o Grande Reset, falando sobre Nova Ordem Mundial, eu aconselho que assista, para que você possa compreender melhor a minha linha de raciocínio. Agora veja que interessante. China remove 900 cruzes de igrejas em várias províncias. A cruz é um símbolo de igreja e, se for removida, quem poderia distingui-la de outros prédios? Questionou um membro da igreja. Nós não estamos falando aqui de pastores usurpadores que querem roubar o dinheiro do povo. Nós estamos falando de um povo que possui uma fé e que acredita em pastores, sejam eles honestos ou vagabundos, bandidos e canalhas. Nós estamos falando de um povo que professa fé. E na China, onde a fé, principalmente a cristã, ela é extremamente perseguida, dificilmente você teria ali algum pastor usurpador, vagabundo, canalha, ladrão. O que você tem ali são verdadeiros crentes que acreditam firmemente na palavra de Cristo, que seguindo ou não doutrinas, que praticando ou não tradições litúrgicas, professam a fé em Jesus Cristo. E segundo essa matéria aqui do R7, mais de 900 cruzes foram removidas. Agora eu quero mostrar uma outra matéria para vocês. Olha só que interessante, justamente no período da pandemia, China prende religiosos e destrói templos cristãos durante a pandemia. A perseguição piorou durante a pandemia, segundo relata a Comissão de Justiça e Paz de Hong Kong. Se você tem ali um grupo de pessoas que é extremamente perseguido justamente durante uma pandemia, isso me leva a acreditar que a pandemia começou a ser usada como pretexto para se perseguir aqueles que já eram desafetos do governo. Bom, para quem estudou um pouquinho e sabe exatamente quais eram as linhas de pensamento de Karl Marx, sabe que a intenção dessas linhas de pensamento é colocar todos os meios de produção na mão do Estado, onde o Estado se torna totalitário. E a religião, seja ela qual for, principalmente a fé cristã, ela não pode ser completamente controlada pelo Estado. Em algum momento, o cristão ele vai se apegar ao seu bom senso, aos seus valores, a tudo aquilo que foi ensinado pelo Mestre Jesus Cristo e vai dizer não a esse controle massivo de um Estado totalitário. Porque um Estado totalitário, ele faz tudo e qualquer coisa para permanecer no poder. E se for preciso, ele até mesmo aniquila e corrompe a alma das pessoas. Não foi diferente com a Igreja Católica, né? Logo nos primeiros séculos, ela se tornou, de certa forma, um poder totalitário e acabou se corrompendo por isso. E todo poder totalitário, para se permanecer no poder, é capaz de fazer qualquer coisa. Onde muitas pessoas foram perseguidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, que lia os 10 mandamentos dizendo não matarás, mas justificava os seus assassinatos por conta da sua doutrina, que acabou virando uma ideologia política para perpetuação de poder. E quando eu digo isso, eu não estou querendo ofender você que é católico. Eu estou mostrando apenas o que a história já esfrega na nossa cara há muito tempo. Agora veja que interessante, justamente agora também no período da pandemia, veja o que está acontecendo na China. Partido Comunista obriga chineses a tirar imagens cristãs de suas casas. Segundo um blog, governo chinês teria dado ordens para que imagens religiosas fossem retiradas de casas onde moradores recebem auxílio
do governo. Qualquer coisa você pode pesquisar e verificar se isso é verdade ou não. Ora, mas se tratando da China, e quando eu falo China, eu não me refiro ao povo chinês, que é um povo tão sofrido quanto o povo brasileiro, né? Eu me refiro ao governo ao governo chinês. Se tratando da China, do Estado chinês, não dá para se duvidar. E essa perseguição contra cristãos não é de hoje. Se você fazer um Google rápido aí, você vai ver diversas matérias de perseguição contra cristãos há muitos anos dentro da China. E o governo chinês faz questão de deixar bem claro que cristãos ou nenhuma espécie de fé, de prática de fé, será bem recebida naquele lugar. Porque quando você se depara com uma pessoa que tem uma fé alicerçada, você dificilmente vai conseguir controlar aquela pessoa para os seus interesses. E se essa fé prega a bondade, o respeito ao próximo e não a toda e qualquer forma de corrupção, o Estado vai, ou qualquer poder, vai sentir uma grande dificuldade de usar essas pessoas como massa de manobra, ou pelo menos a grande parte delas. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Mas ao meu ver, essa fala da Elba Ramalho, apesar de ter sido dita assim com um certo grau de ignorância, não pejorativando a cantora, mas no sentido de falta de conhecimento e de informação e intimidade com a temática, e provavelmente, né, ela deve ter ali, não sei, eu não tenho certeza, provavelmente ela deva ser alguma pessoa da linhagem de pensamento bolsonarista. Eu acredito firmemente que a fala dela, por mais que ela não tenha domínio no que ela tenha dito, mostrou uma profunda verdade e talvez nos leve a uma reflexão de que existe algo muito maior realmente por trás dessa pandemia, que visa o controle, que visa o domínio, que visa o fim da soberania dos países, o fim da liberdade das pessoas, principalmente para a prática de fé e religiosa. E independente se essas pessoas frequentam ou não um ambiente institucionalizado, independente se essas pessoas, teologicamente falando ou não, praticam o Evangelho de Cristo como deve ser praticado, a questão é uma só. O fato de ter o nome de Jesus Cristo envolvido gera perseguição a essas pessoas. E isso que acontece na China já há algum tempo e que piorou durante a pandemia, tenha certeza que vai começar a se espalhar pelo mundo e não vai demorar. Se você assistir os meus vídeos futuros ou assistir aos meus documentários que eu já produzi aqui falando sobre nova ordem mundial, que eu vou além da conspiração, você vai começar a entender e perceber que muita coisa que foi escrito e profetizado pela Bíblia estão deixando de ser apenas letras que foram escritas em papiros antigos, mas começaram a se tornar uma dura realidade. E muita coisa vai começar a acontecer e muita coisa vai piorar daqui para frente, meus amigos. No mais, eu agradeço a vocês pelo carinho, audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Shalom.